Fala pessoal, bom, beleza? Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula sobre a Lei 14.300 e também nessa aula a gente vai trazer um assunto bem bacana que é o quê? A cobrança do ICMS na fatura de energia, a Lei Complementar 194. Esse assunto gera muita dúvida, na verdade esses dois assuntos, né, geram muitas dúvidas, então eu vou fazer primeiro um resumão sobre a lei e depois a gente vai partir para casos práticos aplicando aqui o ICMS, tá bom? Então, ó, vamos fazer uma pequena recapitulação do que vai ser aqui a nossa aula. Eu já fiz uma série de 3 aulas falando sobre a lei. Então, tanto é que todo mundo que participou dessa aula e fez a assinatura do Azumi já está dentro da plataforma e lá o pessoal pode perguntar, tirar as dúvidas desse tema com a gente e com a nossa equipe. Agora, eu vou fazer essa segunda aula, essa segunda temporada falando da lei e inclui aí também o ICMS, só que eu vou dar um enfoque mais prático da aplicação da lei. Primeira aula eu esmiucei bastante sobre a lei, sobre o que podia, o que não podia. Então, nessa aqui eu quero trazer um cálculo mais prático mesmo, voltado para o Fio B, que o que realmente vai influenciar o que vai de fato influenciar aqui a viabilidade do nosso projeto é quanto de Fio B que tem na concessionária de energia, qual que é a representatividade do Fio B na tarifa total da concessionária, qual que é também a simultaneidade do projeto. Então, nesse exemplo aqui, agora dessa aula, eu vou trazer casos práticos com alguns exemplos aqui que a gente pegou de alguns projetos, para que você consiga entender de uma maneira mais clara o que são esses dois fatores e a gente vai aplicar essa questão aqui. E depois a gente vai fazer alguns cálculos práticos também falando sobre a aplicação do ICMS. Eu vou te mostrar como que você faz a leitura de uma tarifa de energia. Então, a aula está recheada de novidades, eu espero que você fique aí até o final da aula. Bom, vamos lá. Deixa eu te contextualizar sobre o que está acontecendo aqui, ó, com a Lei 14.300. A ANEEL, no dia 26 de janeiro, soltou uma nota técnica para, de fato, que é o resultado da consulta pública que foi feito, que de fato mostra como que vai ser executada, aplicada a lei no nosso setor. Então, esse documento de 699 páginas, realmente caprichou aí, a ANEEL caprichou na análise da consulta pública, são 699 páginas, onde ela mostra realmente o entendimento dela sobre como que vai ser a aplicação da lei. Isso é uma minuta. A previsão é que esse projeto seja votado hoje, no dia, essa nota técnica, né, seja votada hoje, no dia 31 de janeiro de 2023. Então, ainda a gente vai ter aí, na quinta-feira, uma outra live com o pessoal da Ecore e tal, que a gente pode trazer esses assuntos aí mais fresco, porque depois que foi votado, a gente pega, se teve alguma alteração, a gente traz atualizado para você. Então, tudo que eu vou falar aqui, independente do que está na nota técnica, já está valendo, que é dimensionamento, simultaneidade, cálculo de Fio B, tudo isso tem que estar na ponta da sua língua. Alguns pormenores, como questão de custo de disponibilidade, TUS de G, eu vou falar aqui, vou te explicar nessa aula, mas caso existam mudanças, na quinta-feira dessa semana aqui, a gente faz um apanhado com atualização de tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, Lei 14.300 e a Lei Complementar 194. É isso que a gente vai falar hoje. Então vem comigo que temos muito assunto para tratar. Se você não conhece, ó, quem que tá falando aqui, né? Eu sou o Vitor Zani, do meu lado aqui tem o Túlio Nascimento. Nós somos aqui os fundadores da E4.0 Energias Renováveis e também do Azumi. Então, a E4.0 é uma escola de educação voltada para o setor elétrico, onde a gente tem vários treinamentos, desde segurança do trabalho, NR10, NR35, até treinamentos voltados para o setor de energia solar fotovoltaica. Então, temos treinamento de instalação, treinamentos de projetos, temos aqui a nossa plataforma, que é o Mercado E4, que é a plataforma aí de contratação e prestação de serviço, como se fosse um LinkedIn, aí vai uma rede social da energia solar fotovoltaica. E também temos o Azumi, que é o nosso gerador de propostas comerciais, nosso CRM solar, que também atende aí atualmente mais de 1.800 integradores. Então, neste canal que você está me assistindo,
nós divulgamos conteúdos 3 vezes por semana atualizado, que fala da lei, fala de instalação, fala de vendas, tudo voltado para o setor de energia solar, a gente divulga aqui. Então, caso você não esteja inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, faça a sua inscrição e deixa o like. E agora é o momento de você compartilhar essa aula em todos aqueles grupos do WhatsApp que eu sei que você tá. Chama a galera aqui para a aula para que mais pessoas fiquem por dentro aqui do assunto da Lei 14.300, tá bom? Então já se inscreve no canal e já deixa o seu like agora. E claro, deixa o seu comentário para saber se você está gostando. Vamos que a gente tem muito assunto para falar, eu não quero enrolação. Resumo rápido aqui. A nossa energia, ela é gerada numa geradora e ela tem que ser transportada até o local de consumo. Esse transporte, essa transmissão é feito através de uma componente tarifária que chama fio A. E existe a distribuição da energia, ou seja, os postes, os transformadores, todo o serviço que é a cargo da distribuição da energia acontece pelo fio B. Então vamos lá, fio A, só para você saber, a nossa tarifa é composta por vários componentes e a tarifa fio A é responsável por transmissão de energia, fio B é responsável por pagar a concessionária de energia pelo uso da rede elétrica, pela distribuição dessa energia, beleza? Então tem que estar muito afiado esse conceito, fio A e fio B. Nossa tarifa, ela é a protagonista aqui dessa taxação, né, da Lei 14.300, é a TUSD, ou seja, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Agora está sendo cobrado pelo uso da rede elétrica, o que antes não era feito. Então, se você usa a rede elétrica, você vai pagar uma tarifa. E qual é a tarifa? É o fio B. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que deixar claro para o seu cliente. Hoje, na resolução atual, da resolução normativa 482, que já não está mais valendo, a rede elétrica não era remunerada. Agora, com a Lei 14.300, ela é remunerada e como que eu pago a rede? Através do fio B. Beleza? Entendido aqui? Vamos lá. Todas essas componentes tarifárias é o que fazem parte da TUSD. Então temos o fio A, que é o responsável pela transmissão, fio B pela distribuição, temos perdas não técnicas e técnicas. Técnicas são as perdas que existem mesmo pelo transporte da energia, perda por calor, efeito Joule, toda essa questão aí. E as não técnicas são os furtos, os gatos de energia. Todo mundo paga pelo furto de energia, que é a energia que é desviada da rede elétrica. Esse valor é rateado entre todos os usuários que estão conectados à rede. Existem os encargos e outros também que está dentro. Isso tudo, somando todas essas componentes, é o que forma o preço da minha TUSD. E depois temos as outras componentes que formam o preço da minha TE. Eu vou te mostrar isso com clareza quando a gente for falar da aplicação do SMS. Então você tem que entender que a nossa tarifa de energia é composta pela TE, tarifa de energia, e pela TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Essa junção dessas duas componentes fazem o preço da minha tarifa. E cada uma dessas componentes, existe subcomponentes ali, vamos falar, que realmente compõem o preço da minha tarifa. Então a TUSD, ela é composta, o preço final da TUSD, que é em reais por quilowatt-hora, 50 centavos por quilowatt-hora. Da onde que foi tirado esse valor? Por exemplo, é a soma do fio A, que é o custo da transmissão dividido por todo mundo que está conectado na rede, o fio B, que é o custo da distribuição dividido por todo mundo que está conectado na rede, as perdas e por aí vai. A soma de todos esses componentes, eu tenho o preço aí da minha TUSD, a soma de todos os componentes da TE, eu tenho o preço da TE, e a soma de TE mais TUSD é a tarifa da energia. Beleza? Vencido isso, nós temos aqui então a composição da nossa tarifa. Nacionalmente, de forma genérica, nós podemos dizer que a energia elétrica mesmo, ela compõe 38% em média do preço da nossa energia. Então, o que de fato é de energia, a produção da energia é 38%. Depois, nós temos 12% de encargos na nossa TE, nossa tarifa de energia. E quando eu falo da transmissão e da distribuição da energia, 6% do preço que eu pago pela energia é responsável pelo custo de transmissão, pegar essa energia de onde ela é gerada e trazer até nós.
E essa distribuição, que é onde eu pego essa energia que chega na minha cidade e eu distribuo aí para todas as casas, as concessionárias fazem, é o fio B, que é representado por 28% da tarifa. Então você vê que a componente que remunera a concessionária é em média 28% da tarifa. Isso varia de concessionária para concessionária, isso é uma média. Então, temos as outras questões, que é os encargos e as perdas. Eu tirei lá do site da Solar Inove essa imagem, achei bem legal, ilustrativa, então já coloquei aqui para vocês verem. Então, o que de fato muda com essa lei 14.300? Eu estou fazendo um apanhado geral porque vocês têm que entender esse conceito, principalmente quando eu for falar de ICMS. Então, o que muda com a lei 14.300? Nós temos aqui uma cobrança do fio B, que é o responsável por pagar a concessionária. Nacionalmente, isso é em média, ó, olha assim, vocês estão olhando aqui, ó, isso é em média 28%. Então, de toda a composição da minha tarifa, em média, o fio B custa 28% da tarifa. Então, se minha tarifa é R$1, a grosso modo, 28 centavos é o que vai para a concessionária de energia para pagar o uso da rede dela, em média. Então, o que eu estou falando? A cada R$1 que eu pago para a concessionária, 28 centavos, a cada R$1 que eu pago na minha energia, 28 centavos vai para a minha concessionária nacionalmente. Então, como que eu vou pagar pelo uso desse fio B? Eu não vou chegar pagando 28 centavos de cara. Isso média nacional. Tem concessionária que é 30%, tem concessionária que é 40%, 45%, isso varia. Por que varia? O custo da minha rede é um só, mas eu divido esse custo com todo mundo que está usando aquela rede. Então, por exemplo, na CEMIG, eu tenho um custo para manter essa rede. Então, quanto que vai custar essa rede? Vou dividir entre todo mundo que está conectado na CEMIG. Lá na Equatorial, eu tenho o meu custo da rede. Quanto que vai custar essa rede para os usuários da Equatorial? Vou dividir esse custo com todo mundo que está conectado na rede da Equatorial. Como o número de pessoas que estão conectadas naquela rede é diferente, neste caso aqui, o preço também vai ser diferente, porque o número de pessoas varia. Se eu estou dividindo a conta em 3, eu vou pagar um valor. Se eu estou dividindo a conta em 10, eu vou pagar um outro valor. Beleza? Então esse custo muda, mas nacionalmente uma média é 28%. Então, de cara, eu não vou pagar esses 28% na média. Eu vou pagar 15% dos 28%. Então, vamos trazer aqui em reais. Se o que vai para a concessionária a cada quilowatt-hora fosse 28 centavos, por exemplo, eu pagaria 15% desses 28 centavos no meu ano de 2023. E eu vou aumentando gradativamente o valor que eu vou pagando para a concessionária de modo conforme os anos vão passando. Então, 2024 eu vou pagar 30%, 2025 45%, até eu chegar em 90% em 2028. Quando eu chegar em 90%, vão ser lançadas aí, através do encontro de contas, que vai ser publicado em julho desse ano, as regras que vão ser aplicadas a partir daí. Vale lembrar que essas regras elas podem ser melhores ou piores. Então esse encontro de contas vai levar em consideração não só o uso da rede, mas os benefícios que a geração distribuída traz aqui para o nosso sistema de distribuição aqui de energia. Então, se for entendido que ele traz benefícios nesse encontro de contas, e esses benefícios devem melhorar as regras atuais, elas podem ser melhoradas. Se for entendido que deve se cobrar a mais do que o que está se cobrando no fio B, isso vai ser aplicado e nós vamos descobrir essa nova regra a partir desse ano, julho de 2028. Tudo isso que eu estou falando vale para projetos que estão junto à carga, ou seja, quando eu instalo esse projeto na minha casa, por exemplo, numa indústria, num comércio, que eu tenho a carga, então eu tenho a energia instalada e a carga junto, então elas estão junto, a carga, tá? Autoconsumo local, né, que a normativa traz, a lei 14.300 traz. E eu tenho também projetos de autoconsumo remoto acima de 500 kW, uma transição, eu não tenho transição, eu tenho uma cobrança mais severa, que eu não vou pagar só o fio B. Eu vou pagar, além disso, 40% do fio A, que é responsável pela transmissão, e vou pagar mais 2 encargos, o TFSEE e o PID.
beleza? Então, se você está falando de alto consumo remoto, acima de 500 kW, você não tem regra de transição, você já paga mais componentes tarifárias. Se você tem geração junto à carga, ou alto consumo remoto até 500 kW, ou uma unidade de múltiplas unidades consumidoras, você que tem, no caso, até menos que 25% dos seus créditos, né, no caso, você vai entrar nessa primeira regra aqui, tá bom? Então, no geral, a maior parte dos nossos projetos vão ficar nesse escalonamento. Visto isso, eu quero falar assim para você, como que eu encontro o tal do fio B? Como que eu encontro esse fio B? Eu vou passar aqui, deixar o link na descrição, mas você vai entrar nesse site que eu estou te passando aqui, ó, e você vai vir aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, concessionária ou permissionária, você pode deixar todos. Vai escolher uma concessionária, então, por exemplo, vou escolher aqui, sei lá, Coelba. Tipo do processo, pode deixar todos. E escolhe o ano mais recente. Você vai procurar. Você vai ter aqui, ó, uma tabela da estrutura tarifária. Então, pega sempre aqui, ó, a data mais recente e você vai fazer o download dessa estrutura tarifária. Eu já fiz o download dessa tabela aqui e eu vou mostrar para vocês como que ficou. Então, agora você vai abrir essa tabela, vai ter várias abas aqui, tá vendo? Ó? Você vai vir aqui, ó, em aplicação, TA aplicação. Vai ter muitos valores aqui, ó. Vai ter muitos valores aqui. Por quê? Você vai ter grupo A aqui, ó. Você vai ter grupo A, você vai ter a modalidade, você vai ter tudo. Então eu vou filtrar. Eu vou vir aqui, ó. Vou filtrar por B1. Aqui a modalidade eu quero a convencional. Eu quero a subclasse, não quero baixa renda, eu quero só residencial. E aqui na frente, ó, eu vou ter todas as minhas componentes. Ó. O valor da TUSD, lembrando que isso é em megawatt-hora. Então, para eu saber em quilowatts-hora, que é o valor que está na minha conta, eu tenho que dividir por 1000 esses valores, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 409 a cada megawatt-hora. Então, como que vai ser isso? Se eu dividir por 1000, vai dar 0, vamos arredondar aqui, 0,41 centavos. Então, isso aqui é por quilowatt-hora, que eu dividi por 1000. A TE aqui, no caso, é 24 centavos, ó, dividir por 1000. E eu tenho aqui, ó, todas as minhas estruturas tarifárias. Olha que legal aqui, ó. Todas as minhas estruturas tarifárias. Então, ó, tudo que é encargo, deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Tudo que eu tô pegando aqui, ó, nesse começo, ó, se refere a TUSD, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, TUSD, toda essa aba aqui, ó. Ela começa aqui, ó, vou tirar o zoom só para você entender, vai ficar minúsculo, ó. Mas ela começa aqui e termina aqui. Então, por exemplo, na TUSD, os encargos são TUSD Covid, tal, PID, bababá. Aqui você vai ver tudo. O que é o fio A na TUSD? O fio A é composto por todos essas componentes tarifárias. E tá aqui o valor dela. O que é o fio B? Olha aqui, ó. Olha o fio B aparecendo aqui na TUSD. Esse é o valor do fio B na TUSD. Então, tudo que eu quiser, eu venho aqui, ó. Agora eu venho aqui TE, ó. O que é o TE? Esses são os encargos da TE. O que é agora a parte do transporte da energia, o fio A na TE? Tem tudo aqui. Então, assim, todos os meus componentes tarifários tá aqui. Então, se eu quiser saber o fio B, ó, eu venho aqui, ó, TUSD, fio B, ó, e tá aqui, ó. O fio B, no caso, é 23 centavos, vou arredondar aqui, ó, 23,2 centavos, ó, por quilowatt-hora. Então, eu baixei aqui da CEMIG, né? Eu baixei da CEMIG, peguei lá o da Copel, Coelba, não lembro agora, mas eu tô aqui com a tabela da CEMIG, ó. Então, na fatura da CEMIG, a cada quilowatt-hora que eu pago, 23 centavos vai para remunerar a CEMIG. Então, quanto que eu vou pagar disso? No primeiro ano, 15% disso de valor, no segundo, 30% e por aí vai. Então, é assim que eu encontro o valor do meu valor do fio B. Beleza? Então, vem aqui comigo, ó. Eu quero mostrar o cálculo aqui para você de como que a gente faz, mas antes eu quero dar um exemplo mais prático, que isso gerou muita dúvida. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, ó. Isso gerou muita dúvida na primeira aula que a gente fez, que é o quê? O
que vai influenciar o retorno do meu investimento? Primeiro, simultaneidade e a porcentagem do FIOB na composição da tarifa. Isso você tem que olhar. O que é essa tal da simultaneidade? Eu trouxe exemplos práticos aqui dessa vez para facilitar o seu entendimento. A simultaneidade é onde eu tenho uma geração e um consumo simultâneo. Então, tudo que meu sistema gera já é consumido. Eu não uso nada da rede elétrica. Eu só uso a rede elétrica como se ela fosse uma bateria. Estou gerando energia e injetando na rede, porque eu não estou usando essa energia no momento. Então, vamos supor que eu estou numa casa. Minha casa está vazia o dia inteiro. Saí trabalhar, não tem ninguém, nada. Só tem a geladeira ligada lá, vamos falar assim. Toda a energia que eu estou gerando, abastecendo minha geladeira ali, e está sobrando energia, estou injetando na rede, injetando. A rede está funcionando como uma bateria, você concorda comigo? À noite, quando eu chegar, eu vou recuperar essa energia que eu injetei na rede e no final do mês eu vejo quanto que eu injetei, quanto que eu consumi, faço aquela compensação. Se eu tenho, por exemplo, um sistema onde eu consuma toda a minha energia no momento em que eu estou gerando ela, você concorda comigo que eu não vou precisar da rede para armazenar nada para mim? Eu estou pegando e já gastando essa energia. Vamos dar um exemplo, que eu vou inventar um exemplo. Num banco, você recebe o seu salário e você já vai lá, ó, na hora, você recebeu, ó, pum, pagou todas as contas, não sobrou nada na sua mão. A simultaneidade que você tem de gasto ali com o seu salário, ela é de 100%. Por quê? Você não sobrou nada para você deixar no banco, guardado no banco. Ou seja, o banco, vamos supor que ele te cobrasse um proporcional do que você deixasse de dinheiro guardado lá no final do mês. Se eu recebi o meu salário, já paguei todas as contas e não sobrou nada, eu não deixei nada no banco. Então, o banco não me cobrou nada. Vamos supor agora que eu recebi o meu salário aqui no dia 5, caiu na minha conta, eu deixei tudo no banco e eu só vou pagar minha conta no dia 25, por exemplo. Então, todo o meu salário ficou guardado no banco, então eu estou usando o banco, e eu vou pagar minha conta só lá no final do mês. Aí quando eu pagar minha conta no final do mês, não sobrou nada na minha mão. Mas você concorda que eu usei o sistema bancário aí nesse período? Então, o banco vai me pagar uma taxa proporcional ao tempo que eu deixei meu dinheiro ali. Então, se eu, por exemplo, recebo meu salário, nesse exemplo aqui, e pego 20% do meu salário e guardo no banco, e 80% dele eu já pago de conta, o banco não vai me cobrar a taxa proporcional ao meu salário inteiro. Ele vai cobrar só o que eu deixei guardado ali, que é os meus 20% que sobrou. Então, a minha regra é simples na simultaneidade. Se eu gero energia e já consumo essa energia instantaneamente e não injeto nada na rede, eu não pago FIOB. A minha simultaneidade é alta. Agora, se eu gero energia, injeto tudo na rede, porque eu não preciso da energia naquele momento, e vou usar essa energia depois, a minha simultaneidade é muito baixa. Aí sim eu vou pagar a energia pelo proporcional, o FIOB pelo proporcional que eu usei ali na rede elétrica, que eu deixei armazenado ali na rede elétrica. Beleza? Então é isso que você tem que explicar para o seu cliente. Então vamos lá. O que é simultaneidade? Olha aqui um exemplo prático. Numa média global aí, vamos falar, né? Uma residência tem em média 30% de simultaneidade. Eu vou te mostrar um caso diferente aqui, que eu peguei dois casos extremos. Mas numa média, você vai olhar, você vai ver que uma residência, ela tem 30% da energia que é gerada é consumida instantaneamente, 70% eu jogo na rede para usar depois. Num comércio já é maior. Durante o dia eu tenho freezer, vamos falar de uma sorveteria, que é o caso que eu vou mostrar aqui. Freezer, maquinário ligado. Então a minha simultaneidade já é maior, porque eu já gero, já consumo e jogo pouca energia na rede. E numa indústria também 50%. Isso aqui é uma média que depende de cada cliente. Vou te mostrar dois exemplos aqui só para você entender. Olha só, esse sistema é uma sorveteria, uma fábrica de sorvete, onde a gente fez a instalação desse sistema fotovoltaico. E nesse caso, olha só como que a gente encontra a simultaneidade. Eu peguei aqui no monitoramento, ó, e foi gerado, neste mês aqui que a gente está analisando, 4.627 kWh. Então isso foi gerado, estou olhando no meu sistema de monitoramento, isso aqui a gente fez com a AP Systems. Eu peguei a fatura de energia e eu olhei aqui, ó, energia injetada, tá vendo? Energia injetada, ele sempre pega aqui, ó, a leitura atual com a leitura anterior e faz a subtração, ó. Foi injetado na rede, ó, 1.306 kWh. Então foi injetado 1.306 e foi
produzido, gerado 4.627. Vocês estão entendendo? Então, eu produzi 4.627, injetei 1.306. Quanto que de fato eu usei instantaneamente? Então, se eu gerei 4.627 e eu injetei 1.306, o meu consumo instantâneo foi a diferença entre esses dois, 4.627 menos 1.306, que dá 3.321. Então, qual que é a minha simultaneidade? É o meu consumo instantâneo, quanto que eu consumi instantaneamente, dividido pelo total que eu gerei. Nesse caso, dá 71%. Então, nesse comércio, lembra que a gente falou que é em média de 70%? Nesse caso, bateu certinho. Então, porque eu gerei 4.627 e consumi instantaneamente 3.321. Então, eu só injetei na rede 1.306. Então, eu vou pagar o fio B proporcional a essa energia que eu injetei, porque eu usei 1.306 só para injetar e armazenar na rede. Não sobre o total que eu gerei, que é os 4.627, porque 3.321 eu gerei e já consumi. Foi instantâneo, nem usei nada da rede. Ficou claro? Vamos para um outro exemplo? Nesse caso da residência, nós temos aqui uma residência. Então, olha só a instalação. No mês que a gente está olhando aqui, ó, foi gerado 1.647. Gerado. Presta atenção nos termos que eu estou falando. Energia gerada, energia injetada. Foi gerado 1.648. Eu peguei minha conta de energia, ó, energia injetada, 1.300. É parecido com o outro, mas não é igual. O outro foi 1.306. Esse aqui é outro. Você pode ver que os valores são diferentes, tudo. Foi injetado 1.300. Então perceba uma coisa. Olha só a diferença. Em um caso, eu gerei 4.627 e eu injetei 1.306. Neste caso, eu gerei 1.648 e injetei 1.300. Ou seja, olha a diferença. No primeiro caso, eu já consumi muito mais instantaneamente o que eu gerei. Esse caso, eu injetei praticamente tudo na rede. Então, como que vai ficar essa conta? 1.648, que é a geração, e eu injetei 1.300. Então, qual que é o consumo que eu tive instantaneamente? 1.648 por 1.300, que é os 348 kWh. Então, quer dizer que, instantaneamente, nessa residência, como ela fica vazia durante o dia, tem poucas pessoas ali, eu consumi instantaneamente 348 kWh. Então, qual que é a minha simultaneidade? Os 348 que eu já consumi instantaneamente, dividido pelo meu total, 21%. Lembra que a gente falou que uma média é 30%? Nesse caso é 21%. Os proprietários são donos de um comércio, que é essa fábrica de sorvete, eles chegam em casa só à noite, depois das 8, 9 da noite. Então, eles consomem menos energia durante o dia e mais à noite. Então, a simultaneidade nesse caso ficou em 21%. Vocês entenderam agora o conceito de simultaneidade? Isso varia de cliente para cliente. Então, isso é a questão da nossa taxa de simultaneidade com exemplos práticos. Então, para fechar esse assunto aqui, ó, o que a gente tem que olhar? Somente a energia que é injetada na rede que eu vou pagar o fio B. Então, eu injetei e usei a rede, fiz um aluguel da rede elétrica pelo que eu usei. Neste caso aqui, vou usar o fio B. Quanto maior a minha simultaneidade, ou seja, quanto menos rede eu uso, né? Quanto mais energia eu já gero e consumo, é melhor para o meu investimento, porque eu pago menos fio B. E quanto menor é a parcela do fio B, melhor é o meu payback. Por quê? Na minha tarifa de energia, vamos supor que ela é R$1. Se o fio B representa 10 centavos dessa tarifa, eu vou pagar menos do fio B. Se o fio B representa 60 centavos dessa tarifa, para mim é pior, porque o fio B representa mais do preço da minha tarifa. Então a regra geral é, eu só pago o fio B pela energia que eu injetar na rede e depois consumir. Quanto maior a minha simultaneidade, menos energia eu vou injetar na rede, então é melhor para mim. E quanto menos fio B compor a minha tarifa, melhor. Então esses são os 3 pontos que você sempre tem que olhar no seu projeto. Fechado esse ponto aqui, vamos falar agora de 2 assuntos polêmicos que a resolução que a nota técnica da ANEEL trouxe. Custo de disponibilidade. O custo de disponibilidade ainda não está claro como que vai ser. Pensou-se que iria ser quem paga fio B, como já está pagando o uso da rede, não vai mais pagar custo de disponibilidade.
Essa é uma possível interpretação e isso não está descartado. Mas com a nota técnica da ANEEL, a gente não está meio em cima do muro, assim, sem saber se o fio B vai ser cobrado, a disponibilidade vai ser cobrada só quando eu não consumir o mínimo necessário, ou seja, tem um sistema trifásico e é 100 kWh o mínimo que eu tenho que consumir. Eu consumi 30 da rede. Nesse caso, eu pago o custo de disponibilidade, que é o mínimo que eu tenho que pagar. E aí, nesse caso, eu pago o custo de disponibilidade mais o fio B. Ou no caso de sempre eu vou pagar o meu custo de disponibilidade. Essa é a segunda interpretação da norma. Então, consumir 500, eu vou pagar ainda o custo de disponibilidade e o fio B em cima desses 500. Então, existe essa interpretação que, na cena dos próximos capítulos, provavelmente na quinta-feira a gente já vai ter uma definição geral disso tudo e a gente vai trazer esse assunto para você sobre o custo de disponibilidade. Outra questão é da TUS de geração para o grupo B. A ANEEL soltou uma nota que falou que todo mundo que fosse aí do sistema de micro e mini geração, que tem um medidor capaz de medir a demanda de geração, vai pagar essa demanda, independente de ser grupo A ou grupo B. Então o que acontece? O que a gente entendeu? Duas opções aqui. Ou as concessionárias vão ter que trocar o medidor de todo mundo para que seja capaz de medir essa potência injetada na rede. Porque entenda uma coisa, hoje o medidor bidirecional ele mede consumo. Eu consumi 500 kWh da rede e injetei 500 kWh na rede. Esse medidor não mede potência instantânea. Eu injetei 30 kW na rede, eu injetei 20 kW, porque existe potência e consumo. Potência, o meu chuveiro é 7.500 watts, potência. No final do mês, o meu chuveiro consumiu 30 kWh. Você entende uma coisa? São diferentes. Potência é kilowatts, consumo quilowatts-hora, tem a unidade do tempo aí. Então, nesse caso, os meus medidores eles não conseguem medir a potência que eu injetei na rede. Então, a primeira vertente é dessa normativa. Ou a concessionária vai trocar o medidor de todo mundo para que todo mundo tenha essa capacidade de medir o quanto de potência está injetando na rede, para aí sim ser cobrado esse excedente, ou ela só vai cobrar esse excedente das unidades consumidoras que tem já esse medidor instalado, que quem são? Os Bs optantes. Por quê? Todo mundo do grupo A tem um medidor de energia que mede a quantidade de potência, porque eles têm que contratar uma demanda, então tem que medir de fato essa potência injetada na rede. Só que os B optantes é o quê? São consumidores do grupo A que optam por ser tarifados como grupo B. E então eles têm esse medidor do grupo A. Nesse caso, eles sim conseguem, a concessionária consegue medir o quanto de potência eles estão injetando na rede. Aí nesse caso, vai ser cobrado uma TUS de G. Então essa TUS de G, ela vai ser cobrada sobre toda a energia gerada? Não, 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 não. Lembra que eu estou falando. A gente só paga o proporcional do que a gente usar na rede. Então vamos supor que eu injetei na rede 1.000 kWh. E eu consumi naquele mês ali, sei lá, 800. Então vai sobrar para mim de crédito esses 200. Então só o que sobrar, que eu tive que injetar na rede a mais do que eu consumi, eu vou pagar sobre essa demanda de geração, essa TUS de geração. Isso a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber. Vai valer para todo mundo? Vai valer somente para o B optante? Como que é? Porque isso já é aplicado para o grupo A, que tem a demanda contratada. Ou você paga a TUS de carga, se você tiver uma usina ali que tem uma carga instalada, ou se você tiver um alto consumo remoto, que não tem carga, você paga a demanda de geração. Isso é uma novidade da Lei 14.300, né, que a gente já falou sobre isso. Então, vamos aguardar esses dois pontos mais polêmicos aqui, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Vamos para os exemplos práticos aqui, ó, só para você entender o que eu estou falando. A gente vai pegar aqui, ó, e pegar uma fatura de energia, ó, que consumiu aqui, ó, 500 kWh na rede, a tarifa é 65 centavos sem os meus impostos, e aí vai ser R$ 325. Eu tenho aqui um imposto, R$ 50 em cima disso, a gente vai falar disso, e eu tenho uma iluminação pública. Ou seja, um cliente que tem essas configurações
vai pagar de energia aí R$390, R$391, tá? Nesse caso, eu estou considerando aqui uma alíquota de ICMS de 18% e o PIS e COFINS 5,5%. Então, a minha tarifa sem o imposto vai ser 65 centavos e com o imposto 75. Eu vou explicar ainda na sala como que a gente calcula a tarifa, pega a tarifa sem imposto e transforma ela com imposto. Eu tenho que falar da Lei Complementar 194. Estamos falando aqui de fio B, de cálculo de fio B ainda. Então, o que vai funcionar? Como que vai funcionar isso? Só recapitulando. O consumo de 500 kW, a minha tarifa é 65 centavos. Como que é feito de acordo com a Resolução Normativa 482? Os meus 500 kW continuam valendo 65 centavos se eu injetar essa energia na rede. E no caso, eu tenho o abatimento do imposto, eu vou pagar a minha tarifa mínima mais iluminação pública. Sem novidades aqui. O que eu quero que você entenda é o fio B. Como que vai funcionar aqui na prática? Agora, quando eu injetar os meus 500 kWh, eu não vai mais valer 65 centavos. Esse valor de crédito vai mudando de acordo com o escalonamento do tempo. Em 2023, eu vou pagar 15% do meu fio B. Então, olha lá, fio B, 23 centavos. A tarifa da CEMIG é 65 centavos sem imposto. Se eu for pagar, e o meu fio B lá na CEMIG é 23 centavos, já ensinei como que eu pego o valor do fio B. Então, 15% desses 23 centavos é 3 centavos. Então, no preço da minha tarifa, 3 centavos é referente ao pagamento, 3 centavos por quilowatt-hora é o pagamento do fio B para a concessionária no ano de 2023. Então, quando eu for compensar essa energia, a minha tarifa vai valer 65 centavos menos esses 3 centavos que vai ficar lá para a concessionária. Então, no meu caso aqui, o meu crédito aqui, ó, não vai ser mais de 325 como era antes, nesse exemplo. Vai ser 310, porque essa diferença vai ficar lá para a concessionária de energia. E aí eu venho pagando aqui imposto, vamos supor que eu tenho meu imposto abatido aqui também. Eu considerei aqui que não vai ter o custo de disponibilidade, a gente vai ter clareza disso ainda mais para frente. Essa semana ainda eu trago uma outra aula para esclarecer esses pontos, porque o projeto vai ser votado hoje, a previsão. E aí eu pagaria R$30, nas regras, considerando que não tem custo de disponibilidade. Então isso vai mudando, até 2028, onde eu pago 90% do meu fio B. Então, seguindo as mesmas regras, 90% dos meus 23 centavos, lembrando que aqui eu não estou considerando inflação de energia, é só para você entender o cálculo. Claro que daqui 6 anos a energia não vai custar a mesma coisa. Só que daí quando custar 90 centavos, por exemplo, daqui um tempo, é o mesmo cálculo. O fio B vai subir proporcionalmente, você vai calcular 90% desse valor do fio B e aplicar na sua conta. Então isso tem que ir mudando ano após ano, mas pega o raciocínio, tá? E aí, como que vai ser? 90% dos meus 23 centavos, agora não é mais 3 centavos, agora eu vou pagar 20 centavos por quilowatt-hora. Perceba que teve uma desvalorização do meu crédito. Então, o meu crédito que desvaloriza. Não adianta eu gerar mais energia para compensar, porque é o meu crédito. Em termos de quilowatts-hora, eu sempre estou gerando 500 ainda e abatendo 500 com 500, nesse exemplo nosso. Mas o meu crédito vale menos. Então, é por isso que tem essa diferença. Aí, no meu caso, minha nova tarifa será 45 centavos de compensação. Então, eu compro, vamos falar um negócio bem grotesco aqui. Eu compro por 65 e quando eu devolvo, a concessionária me paga 45. Então, essa diferença aí é o que vai ficar para ela. Então, é como se fosse comprar e vender dólar, né? Vamos falar assim. Então, tem uma desvalorização do crédito. Neste caso aqui, ó, nós seguindo a conta, a gente vai pagar 116 aqui de energia. Então, sempre temos que olhar isso. Como que vai ficar essa projeção? O meu cálculo do payback ele vai escalonando, então você tem que ter um cálculo aí mais detalhado para você conseguir saber o retorno do investimento da sua instalação agora. Então, eu peguei aqui no Azumi, deixa eu abrir aqui no Azumi para vocês verem como que fica a nossa proposta comercial aqui no Azumi, que é o nosso gerenciador de propostas comercial. Vou pegar uma proposta qualquer aqui, ó, minhas propostas, ó. Então vamos lá, peguei aqui, criei uma aula aqui, ó, Instagram, lei, tal, só foi um post que a gente fez. Vou editar aqui, ó, e olha só que legal no Azumi, ó. Sempre que eu seleciono a concessionária, ele já traz o preço da tarifa aqui. Se eu mudar a concessionária, ó, ele muda, no caso, eu vou pegar uma proposta aqui nova, ó,
só para vocês entenderem, ó, ele vai mudando, ó, o preço da tarifa. Cada concessionária ele já vai preenchendo automaticamente o preço da tarifa. Então, se eu pegar uma do grupo A, que tem muito mais tarifa, por exemplo, uma verde, ela já traz automaticamente todos os preços aqui atualizados para vocês. Então, isso é uma facilidade aqui que tem no Azul. Então, beleza, vou pegar aqui, ó, uma conta, CEMIG, já tem os cálculos aqui do FIOB, ó, representa 36% da energia é do FIOB. E eu quero te mostrar aqui, ó, isso daqui, ó, que a gente está falando. Vou gerar uma proposta comercial aqui. Olha só, o Azul ele traz uma projeção muito interessante do quanto que vai ficar custando, minha tarifa de energia. Considerando esse cenário onde eu não pago a disponibilidade na nova lei, se isso for de fato concretizado que vai ter a cobrança da disponibilidade, no dia seguinte a gente já altera todo o algoritmo do Azul e isso já vai estar valendo. Mas nessas configurações, o escalonamento do FIOB vai ficar dessa forma. Bom, nesse projeto aqui de... qual que é a potência desse projeto? Deixa eu ver aqui. Nesse projeto aqui, de 30 e... acho que é 3 ponto alguma coisa. Deixa eu voltar. 4.14. Tá aqui, 4.14. Nesse projeto aqui, então no primeiro ano eu vou pagar 30,42, depois no segundo ano, como vai aumentando o FIOB, vai ficar 44,83, por aí vai, até o do ano de 2028, que vai ser 102,49. Então perceba que conforme eu vou aumentando o meu FIOB, ele vai aumentando aqui o valor da minha fatura de energia. Quando eu aumento o valor da minha fatura de energia, aqui a gente está considerando as regras, como a gente não sabe as novas regras, estou considerando que a partir de 2028 vai ficar 100% do FIOB. Então, quando mudar essas regras, a gente vai atualizar também o Azume, tá? Mas dessa forma você já tem o payback atualizado, ó, de acordo com a nova lei e ainda é muito vantajoso, galera. Ainda é muito vantajoso. Então vamos voltar aqui para a nossa aula, onde a gente mostrou aqui casos práticos. Então como que você explica isso para o seu cliente? Você vai explicar para ele que agora você vai ter um aluguel que você vai pagar aí pelo uso da rede, que antes não era cobrado, e tudo que você injetar na rede elétrica, você vai remunerar a concessionária por isso. Acabou, simples assim e fácil de ele entender, beleza? Vamos falar agora, pessoal, depois a gente vai tirar as dúvidas aí sobre a Lei 14.300, que ainda a gente tem bastante assunto para falar sobre um assunto muito polêmico, que é o ICMS na conta de energia. O que aconteceu? Você percebeu que desde mais ou menos setembro do ano passado, a gasolina baixou, a energia baixou, os itens essenciais baixaram. Por quê? Porque com a Lei Complementar 194, agora limitou-se a quantidade máxima de alíquota de ICMS que a gente pode cobrar na energia. Então as concessionárias podem cobrar no máximo 18%. Então o ICMS é um imposto estadual. Então existe o estado que determina essa alíquota. Então existem estados hoje que cobram 18% e outros que cobram 17% e alguns outros 17,5%. Mas, por exemplo, em Minas Gerais, antes era 30%, CPFL 25%. Então, como esse valor de alíquota reduziu drasticamente com a Lei Complementar 194, só nisso já era suficiente para baixar consideravelmente o preço da energia. E você olhou aí na sua conta de energia que, de fato, abaixou, teve um reajuste para menos. Ponto. Só que tem uma questão que a gente tem que olhar. Não só abaixou a alíquota do ICMS, mas como a base de cálculo do meu ICMS também mudou. Então o que acontece? Deixa eu explicar aqui as componentes tarifárias de novo para você entender o que eu estou falando. A nossa tarifa de energia é composta por TE mais TUSD e a nossa tarifa tem energia, encargos, transmissão e distribuição. Ponto. Lembra que eu falei? Energia, encargos, distribuição e transmissão e aqui os encargos e as perdas da TE e da TUSD. Entenda isso.
O que está acontecendo com essa lei aí? Que o Conselho Nacional de Política Fazendária, o famoso CONFAS. Esse convênio fala o seguinte: existe a isenção de ICMS para a energia compensada em projetos de até 1 mega em alto consumo remoto e geração junto à carga. Então, toda energia que todo o estado, praticamente o Brasil inteiro, que se adequou a esse convênio aí do CONFAS, falou-se que toda energia que eu gerar e injetar na rede, eu vou ter isenção de ICMS. A polêmica é, alguns estados entendiam que essa isenção deveria ser aplicada somente na tarifa TE, na componente TE, na TUSD não. É por isso que você vê alguns estados onde essa isenção é meio parcial. O meu quilowatt-hora vale R$1, e quando a concessionária me devolve isso, ela devolve valendo, por exemplo, 95 centavos. Essa diferença aí tem relação com o ICMS, que ela não estava devolvendo o ICMS em relação à TUSD. Só que isso caiu por terra com a Lei Complementar 194, então deixa eu te explicar, porque eu sei que o tema é confuso. Nós temos duas problemáticas aqui. Alguns estados, essa isenção ela deve ser aplicada somente na TE, assim como eu falei. Então, eu cobro o ICMS na TUSD. Beleza? Então, esse é o convênio. Só que a Lei 194 mudou isso. Por quê? Olha só o que a Lei 194 falou para mim. Ela determinou que não devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS, incidente sobre a comercialização da energia elétrica, os seguintes valores: na tarifa de uso da transmissão, na tarifa de uso do sistema de distribuição e encargos setoriais. Logo, os valores referentes a TUST e TUSD e encargos não podem mais ser usados como base de cálculo do ICMS. Perceba aqui o drama. Energia é um produto. ICMS sempre é cobrado em cima de um produto. Ou seja, ICMS em cima da TE. Ponto. Agora, a TUSD é um serviço, que é o serviço que remunera a transmissão e a distribuição da energia. Por que eu tenho que pagar ICMS em cima de um serviço? Isso não existe. ICMS é em cima de produto. Energia elétrica é produto. Serviço não incide energia elétrica, não incide ICMS, não é produto. Só que, até hoje, sempre foi cobrado ICMS sobre a tarifa cheia, independente se você tem ou não geração distribuída, energia solar, as concessionárias estavam cobrando ICMS em cima da tarifa cheia de todos os serviços. E aí o que acontece? Existem vários advogados aí fazendo processos para você devolver, para a concessionária te devolver os últimos 5 anos que você pagou de ICMS indevido em cima da TUSD, que é um serviço. Independente se tem energia solar fotovoltaica ou não, isso está acontecendo. E a grande questão que agora que a gente tem que falar é, a lei complementar 194 veio para falar isso, olha, não cobra mais ICMS sobre a TUSD, sobre alguns componentes aqui da TUSD que eu vou te mostrar. E aí, quais são esses componentes? Antes de eu falar desses componentes, eu quero só reforçar. A lei, então, complementar 194 limitou a alíquota máxima de ICMS em 18%, não se cobra mais que 18%. Essa lei já existia numa lei muito mais antiga, que é chamada de Lei Candir, onde ela falava aí que o ICMS não podia ser incidido sobre os sistemas de serviços de transmissão, distribuição e encargos setoriais. Não precisaria dessa Lei 194, Lei Complementar 194, para falar isso. Já não deveria ser cobrado o ICMS em cima do serviço, mas era cobrado. Era cobrado e todo mundo pagou e pronto. Tanto é que cabe-se processos para que se devolva esse imposto a mais que nós pagamos. Você tem direito, eu tenho direito, todo mundo tem direito. Então a Lei Complementar 194 reforçou esse ponto, não cobra ICMS em cima de serviços de transmissão, distribuição e encargos setoriais. Não cobra. Você vai cobrar ICMS em cima da tarifa de energia, que é um produto. Então a Lei Complementar, ela veio para falar o seguinte: além de reduzir a alíquota do ICMS, além de eu reduzir essa alíquota aí para no máximo 18%,
não vai mais cobrar ICMS sobre a tarifa completa. Então, a minha energia ela diminuiu mais ainda, porque além de eu reduzir o imposto vai ser aplicado somente por um pedaço da minha energia, não mais como um todo. Então, ela teve uma dupla redução. Só que a grande problemática aqui é que como essa redução foi abrupta, alguns estados, literalmente, ó, cara, não vou seguir essa lei complementar não, tô nem aí, vou continuar cobrando e vida que segue. E isso, claro, eles não estão respeitando a lei. Então é um drama que a gente vive hoje, que alguns estados estão dentro da lei complementar 194, que diminuiu a alíquota e mudou a base de cálculo, ou seja, está cobrando ICMS somente sobre a energia e alguns outros componentes que eu vou te mostrar aqui. Outros diminuiu a alíquota, mas está cobrando sobre tudo ainda, ou seja, está cobrando indevidamente sobre o serviço de transmissão, distribuição e encargos setoriais. Então a tarifa em alguns estados deveria diminuir mais ainda. E outros sequer diminuiu. Outros, o caso do Acre, por exemplo, deixa do jeito que está e vamos, tô nem aí. Então, virou uma bagunça isso daí. Por quê? Você não sabe qual estado está seguindo a lei complementar, qual que não está, e para o integrador, para fazer um dimensionamento, isso é complicado, porque como que é a base de cálculo aqui? Como que eu chego no preço da tarifa que a funcionária colocou aqui na minha conta? Você não sabe, você tem que olhar. Esse estado está seguindo a lei complementar 194? Esse estado baixou a alíquota? Então, você tem que olhar tudo isso. Então você entende que quando eu falo do convênio da Confas aqui, do Confas, ele já não mais é importante, porque ele falava assim para mim, isenção do ICMS na minha TE. Então alguns estados cobravam o ICMS só em cima da TUSD. Só que, como a lei complementar veio e falou, cara, não cobra mais ICMS em cima de serviços de transmissão, distribuição e encargos. E a TUSD basicamente é isso, que é um serviço de transmissão e distribuição, não deveria cobrar. Então esse é o drama que a gente vive hoje aqui no Brasil, não tem nada a ver com energia solar, sobre a cobrança do ICMS na nossa fatura de energia. Então vem aqui comigo, que eu vou te mostrar agora os encargos, o que cobra e o que não cobra ICMS em cima da tarifa de energia. Quando a gente olha as componentes tarifárias, vamos distribuir ela aqui agora, o que a gente tem aqui, ó? Tudo que está em vermelho são serviços de transmissão, distribuição e encargos setoriais. Tudo que está em azul é o que de fato deve ser aplicado o ICMS. Então, tudo que está em vermelho não vai ser aplicado ICMS. Então, olha só, lei complementar, ele diminuiu a alíquota. Além de diminuir a alíquota, eu não posso mais aplicar agora o ICMS em cima do preço inteiro da energia. Eu só vou aplicar esse ICMS, esse PIS e esse COFINS no caso, né, sobre algumas componentes da minha tarifa. Tudo que está em vermelho, eu não posso mais aplicar ICMS. Então você perceba que no caso da TUSD, que é praticamente serviço, eu vou aplicar o ICMS só em cima das perdas e nos outros aqui. Olha o tanto que vai reduzir o preço da minha tarifa de energia. E no preço da minha TE, o que é encargos não vai. Então tudo isso daqui que está em vermelho. Então qual que é agora a nossa missão aqui para calcular o preço da tarifa? Eu tenho que sempre encontrar essas componentes individuais, aplicar o imposto somente onde incide imposto e onde não incide, eu não aplico, e aí eu somo essa tarifa e eu chego no valor final. Vou te fazer esses cálculos aqui para você entender. Ó. Como que eu vou encontrar o preço da tarifa? De novo, vou entrar naquele site onde eu encontro o fio B. Já deixei aberto aqui, ó. Encontro o fio B. E agora, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. TE encargos. TE encargos, tá vendo? Vem aqui comigo. Ó, eu filtrei aqui pro B1 no caso. TE, ó. Opa, cadê? TE, ó. Aqui, ó. Isso aqui é TE, ó. O que é encargo da TE? É isso aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, é encargo da TE. Covid, blá, 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 blá. Todos esses daqui são encargos da TE. Então,
TE encargos, não posso aplicar o ICMS. Só vou aplicar o ICMS nas outras componentes da TE, que são quais? Tá aqui, ó. Energia, fio A, perdas, todas essas daqui, ó, eu aplico o ICMS. Então, eu excluo esse valor aqui. TUSD. Vem aqui no valor da TUSD. TUSD encargos, ó. Tá aqui, ó. TUSD é tudo isso aqui. Encargos da TUSD são todas essas componentes aqui, ó. Para aqui, ó. TUSD, a parte de encargos, não aplica ICMS. Transporte, o que compõe o transporte? Fio A e fio B. Então vamos lá. TUSD, fio A. O que compõe o fio A? Todas essas componentes aqui. O que compõe o fio B? Essa componente aqui. Então perceba que agora o negócio ficou dramático. Por quê? Para eu conseguir calcular de fato a tarifa do meu, a minha tarifa correta, segundo a Lei Complementar 194, eu tenho que pegar todas as componentes da minha tarifa, separar o que eu aplico o ICMS e o que eu não aplico, aplicar o ICMS e somar isso. Vamos ver como que fica na prática isso? Vamos lá. Vou pegar um exemplo de um estado que diminuiu a alíquota, mas não mudou a base de cálculo. Então o que ele faz? Ele pega o preço da tarifa de energia, que aqui é TUSD, tá errado, não é TUF, TUSD. É o preço da TE mais a TUSD. Esse é o preço da minha tarifa completa. Então a fórmula é preço da minha tarifa dividido por 1 menos os meus impostos, ICMS mais COFINS, tá? 24 centavos mais 41 dividido por 1 menos 18 centavos, que é 18%. Então 18 dividido por 100 é 0,18, mais 0,5 que eu considerei aqui o PIS e o COFINS 5 centavos. Essas contas vão dar 87 centavos. Num estado onde a alíquota é de 18% e o PIS é 5% e eu não aplico a Lei Complementar 194, ou seja, eu não mudei a minha base de cálculo, eu estou aplicando o meu ICMS sobre todas as componentes tarifárias, essa tarifa seria de 87 centavos. Agora, eu vou colocar aqui para você um cálculo, fazendo esse cálculo, considerando esse mesmo caso, com esse mesmo preço de energia, se eu diminuir a alíquota, ia mudar a minha base de cálculo. Vocês vão ver a diferença. Base de cálculo, lembrando que tudo que está em vermelho não deve aplicar o ICMS. Nesse caso aqui, ó, eu apliquei o ICMS em todas as componentes, porque eu peguei o preço da TE cheio, ó. O preço da TE cheio, 24 centavos. Preço da TUSD cheio, que é a soma de tudo isso daqui, ó, que é 41 centavos, e apliquei. Como que vai ser se eu aplicar? Eu primeiro tenho que encontrar essas componentes tarifárias. Onde que encontra? Mostrei para você. Você pega lá, TE encargos, soma todas aquelas componentes tarifárias. TUSD transporte, não vai ter uma componente que chama TUSD transporte. O transporte é dividido em fio A e fio B. Então você tem que pegar lá, TUSD, transporte, fio A, todas as componentes. TUSD, transporte, fio B, todas as componentes. TUSD, encargos, todas as componentes. Beleza? Nesse site que eu mostrei para vocês aqui. Todas as componentes que estão aqui, ó, eu já filtrei. Então isso aqui tá aqui, TE, encargos, TUSD, transporte, fio A, fio B, são referentes a todas essas componentes. Onde estão essas componentes aqui, ó? Essas daqui, ó, TUSD, fio A, ó. Toda essa coisa aqui, fio B, então tá tudo aqui já separado. O que eu vou fazer agora? Vou dividir, ó. Os componentes da TE que devem incidir o ICMS é esses daqui, ó. Então eu peguei lá e já peguei da planilha, só peguei, copiei e colei aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, a minha TE, olha só, a minha TE é composta por todos esses componentes. Só que essas componentes aqui, ó, não vai incidir ICMS, não vai incidir ICMS. Então eu fiz o que na minha TE? Peguei todas essas componentes que estão azul e coloquei nessa planilha aqui, ó. Então aqui vai incidir ICMS. Somei tudo, ó. Então o total da TE em megawatt-hora é R$ 229,00 dividido por 1.000. Então 23 centavos, 0,22,9. Então na minha TE, que ela custa aqui no caso da CEMIG 24 centavos, eu vou aplicar o ICMS não na tarifa toda, em 24 centavos.
eu vou aplicar somente em 23. Por quê? Tem esses encargos setoriais aqui, ó, que é 1%, 1 centavo da minha tarifa que eu não vou aplicar. A TE basicamente é produto, então vai aplicar sobre ela quase inteira. Agora, na minha TUSD, eu tenho essas componentes aqui que vão incidir o ICMS. Quais são? Lembrando que na TUSD quase nada vai incidir de ICMS, porque a TUSD é serviço, mas vai incidir somente nas perdas aqui nos outros. Somando tudo isso daqui, ó, vai incidir ICMS somente em 7 centavos da minha tarifa, e não mais em 41 centavos, que é o preço aqui da minha TUSD de Minas Gerais. Então perceba, eu não vou mais usar o preço cheio da TUSD, eu vou usar só um pequeno preço para calcular o meu imposto, porque é só nisso que vai incidir o ICMS. Aí eu venho aqui, ó, e vamos para os cálculos. Como que vai ficar aqui, ó? Preço da TE mais a TUSD, com D aqui, ó, é igual a 1 menos ICMS mais COFINS. A TE mais a TUSD das componentes com imposto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todas essas componentes que têm imposto, vou somar elas, aplicar o meu imposto e depois vou somar com as componentes que não aplicam o imposto. Vocês vão ver a diferença. 23 centavos mais 7, que é o quê? 23 centavos é o quê? Aqui eu aplico imposto, tá vendo? Aplico imposto, 23 centavos da minha TE. Então minha TE com o imposto, 23 centavos. TUSD, que deve aplicar, as componentes TUSD que deve aplicar o imposto, tá aqui, ó, 7 centavos, ó, eu mostrei aqui para você, ó, 0069, então arredondei para 007, né, 007, né, o agente secreto. Tá aqui, ó, 23 mais 007, dividido por 1 menos 18, 18% de ICMS, tá, beleza. Fazendo esses cálculos, eu tenho que o quê? A minha componente, o preço do meu quilowatt-hora vai ser 40 centavos nas componentes que eu incido imposto. Só que tem uma parte da minha energia que eu não incidi imposto, que faz parte da minha tarifa. Então a minha nova tarifa vai ser a parte da TE, onde eu incido imposto, mais a parte da minha TE que eu não incido imposto e vou somar elas. Qual que é a parte da TE que não tem imposto? Bom, se a TE é 24 centavos e a parte que incide imposto é 23, quer dizer que em 1 centavo dela, que é o 24 menos 23, não vai incidir imposto nenhum. Então é 1 centavo a parte da TE que não vai incidir imposto. Na TUSD, se ela custa 0,40, aqui ó, se ela custa 0,40 centavos, 41 centavos, aí vamos falar, e vai incidir imposto somente em 7 centavos, então eu tenho que, na minha TUSD, como ela custa 41 centavos e em 34 centavos não incide imposto, eu tenho que o preço da minha TUSD, que é 41 centavos, eu vou incidir imposto somente em 7 centavos. Então, em 34 centavos desse preço, não vai incidir imposto nenhum de ICMS. Então, olha só como que fica o preço da minha tarifa. Tarifa das componentes com imposto, que é isso aqui, ó, 40 centavos, essa conta que a gente fez. Soma todos os valores dessas componentes que incidem imposto, beleza? Fica comigo aqui na aula, fica comigo. Parece complicado, mas não é, fica comigo. E aí, ó, eu tenho aqui também as componentes que não incidem imposto que eu tenho que somar. Então ficou o quê? 0,405 mais 34 centavos, que é a componente que não incide imposto, mais 1 centavo, que dá 74 centavos. Então olha a diferença. No caso de eu usar uma tarifa aqui cheia, mesmo reduzindo a alíquota, você não precisa saber calcular isso na mão não, tá? Na sua vida isso não vai mudar nada, é só para você checar o valor da concessionária. Você vai ter que saber calcular isso quando a sua concessionária não divide em TE e em TUSD e você vai fazer dimensionamento de grupo A. Aí eu vou te falar, o bicho vai pegar, meu filho. Mas fica aqui comigo que eu vou te ensinar um truque top para você saber lidar com isso. O que vai acontecer? A alíquota de ICMS de 18% e 5%, se eu aplicar o imposto na tarifa total, dá 87 centavos. Opa, peraí. 87 centavos o preço. Se eu pegar essa mesma alíquota de imposto e aplicar o imposto somente nas
componentes tarifários que devem de fato incidir um imposto, ou seja, vou excluir serviço de transmissão, distribuição e encargo setorial, essa tarifa com a mesma alíquota vai para 74 centavos. Olha a redução que eu tenho. Então, eu peguei uma conta aqui desse mês da CEMIG e ela está na Lei Complementar 194. Olha só o que está escrito aqui na conta. Tarifa vigente, conforme a ANEEL 3.046, bababá, redução de alíquota de ICMS conforme Lei Complementar 194, a base de cálculo reduzida das componentes de distribuição, transmissão e encargos setoriais. A base de cálculo foi reduzida, ou seja, cobrou ICMS, PIS e COFINS onde tem que se cobrar. E aí, ó, olha o preço aqui da energia, ó, 74 centavos, ó, tá vendo? Ó, 74 centavos e o sem imposto 65 centavos. Olha que bonito. É exatamente o que a gente fez aqui, ó. Quanto que é? 74 centavos a alíquota com imposto e sem imposto, ó. Sem imposto é o preço da minha TE mais a TUSD, que é 24 centavos com 61, que dá o meu 65 centavos. Então bate certinho, ó. Sem imposto 65 centavos e aqui é 74 centavos. Qual que é o nosso grande drama? Como que eu vou chegar de 65 para 74 se eu não sei fazer esses cálculos? Isso está escrito na tarifa, isso você não precisa calcular, é só para você aprender de onde vem. Mas qual que é o grande drama? Quando eu estou fazendo o dimensionamento de grupo A, eu tenho que saber, por exemplo, se eu estou usando uma hora sazonal azul ou verde, eu tenho que saber o preço da minha demanda, quanto de demanda que eu tenho e a tarifa dessa demanda. Eu tenho que saber a TE na ponta, a TE fora da ponta, a TUSD na ponta e a TUSD fora de ponta. Na azul é pior ainda, porque eu tenho a tarifa da demanda na ponta e na fora de ponta. Então, o que acontece? Se a minha concessionária de energia for igual a CEMIG, por exemplo, que ela não divide o preço da energia em TE mais TUSD, ela só manda o preço final, quando eu for dimensionar o meu sistema de grupo A, como que eu vou preencher esses valores aqui com o imposto, sendo que a minha concessionária não dá esse valor para mim? Ela não dá esse valor, como que eu vou adivinhar? Aí você pode falar, Vitor, é só ir lá no site da ANEEL e pegar esse valor. Verdade, você está correto, só que lá é sem imposto. Lá é sem imposto. Como que você vai transformar a tarifa sem imposto em uma tarifa com imposto se na conta de energia não vem descrito? Se a concessionária só mandar um valor cheio para você. Esse é o nosso grande drama. Esse é o nosso grande drama aqui. Então, como que você vai fazer isso? Você tem que ter uma ferramenta aí que te ajuda nisso, né? É por isso que no Azumi, ó, no Azumi a gente fez toda uma atualização, isso aí foi de deixar o cabelo em pé, para que tudo venha preenchido automático para você. Deixa eu mostrar o que é o Azumi aqui para você ver, ó. Vem aqui comigo. Abri aqui, ó, o Azumi. Vamos gerar uma proposta comercial. Minhas propostas, nova proposta. Aqui vou escolher um cliente e tal, beleza. Quando eu escolho aqui grupo B, é simples no grupo B, porque a tarifa da energia já está na minha conta, a concessionária já manda o valor para mim com imposto e sem imposto, eu só pego lá o valor com imposto, coloco aqui. Ponto. Só que, quando eu vou fazer de grupo A, vou pegar aqui um grupo A azul, por exemplo. Eu tenho que saber o preço da TE fora ponta, da TE da ponta. Eu tenho que saber a TUSD fora ponta e a TUSD na ponta. Eu tenho que saber o preço da tarifa da demanda fora ponta e o preço da tarifa demanda ponta. Porque o quanto que vai ser contratado, isso daqui eu tenho que olhar na minha conta de energia. Só que agora eu explico para você, como que eu vou saber todos esses valores aqui se a minha concessionária for igual a CEMIG, que quando ela manda o preço da tarifa, ela manda uma tarifa completa, que é a TE mais a TUSD, 74 centavos. Desses 74, eu não sei o que é TE e o que é TUSD. Eu não sei o que é ponta e o que é fora ponta. Como que eu faço o dimensionamento? E a gente sabe que a gente precisa desse valor aqui para fazer o dimensionamento, porque se tiver um fator de ajuste, onde eu gero na minha fora ponta para bater na minha ponta, eu tenho que saber o valor da TE fora ponta e o valor da TE na ponta.
Então, essa atualização do Azumi, eu vou só aproveitar e falar isso, ficou show de bola, porque agora você encontra aqui qualquer concessionário do Brasil, por exemplo, sei lá, Equatorial, e ele já preenche tudo para você dividido. Meu amigo, você não tem mais dor de cabeça, você só coloca o valor da demanda aqui que seu cliente contratou. Se você colocar aqui a verde, já vem preenchido. Se você colocar aqui grupo B, já vem preenchido o preço da tarifa, ó. Perceba que ele vai mudando aqui, ó. E melhor, essa tarifa, ela já vem calculada de acordo com a Lei Complementar 194. Então, se seu estado não aplica isso, aí, de fato, tem que fazer um ajuste aqui. Mas, de acordo com a Lei Complementar 194, já vem preenchido tudo no Azumi, ó. Então, eu quero aqui um grupo A, óleo sazonal verde, tudo preenchido. Grupo azul, tudo preenchido. Ah, na CEMIG? Não, eu quero Equatorial. Ah, não, agora eu quero na Semirim, tá aqui. Ah, agora eu quero na CEPRAG, tá aqui também. Tudo preenchido para você automático. Então essa atualização do Azumi veio para facilitar a sua vida de acordo com os cálculos da lei complementar. Então, eu vou passar aqui agora para a gente entender um pouquinho desses cálculos, ó. Como que eu faço o cálculo, então, da minha tarifa sem a geração de energia? Estou supondo aqui uma alíquota de 25% de ICMS. Peguei um exemplo aqui de uma conta que não existia a lei complementar ainda. E eu vou fazer o seguinte, 449 é a energia que foi consumida da rede. Como que eu bato esses valores aqui, ó? Eu vou fazer 449 vezes o preço da minha TE mais a minha TUSD, dividido por 1 menos o valor do meu ICMS, do meu PIS e do meu COFINS, e vou fazendo essas contas. Então, com isso, eu chego no valor final da minha conta de energia. É muito simples fazer essas contas aqui. Só que você não precisa fazer isso no dia a dia. Isso aqui é só para você aprender a ler a fatura de energia. Uma coisa que você precisa fazer é, eu preciso saber a tarifa de energia que eu tenho que preencher lá na minha planilha de Excel, na minha plataforma que eu uso, com o imposto, sendo que a ANEEL só me fornece sem imposto, para que eu consiga fazer um dimensionamento adequado. Esse é o nosso drama. É por isso que o Azumi já veio com essa atualização. É a única plataforma do mercado que faz isso, até onde eu sei, que já traz tudo isso pronto para você. Você imagina o ganho de tempo que você tem? Então, falando aqui agora para você da nossa plataforma, quando você vai fazer um dimensionamento de grupo A, você vai precisar de uma ferramenta que te ajude. Então, nessa aula aqui, eu te mostrei um pouco da lei, da aplicação da lei 14.300, tem muita coisa para falar, não vai embora não, da lei 14.300, e te falei também da lei complementar 194, que eu te mostro como que você faz esse cálculo da sua tarifa de acordo com ela. Então, você percebe que você precisa ter uma ferramenta que te ajuda nisso e você precisa de uma ferramenta que te ajuda a fazer o dimensionamento de acordo com a lei complementar 14.300. Desculpa, confundi tudo. A lei complementar 194 para o preço da tarifa e você precisa de uma plataforma automática que já calcula o dimensionamento tanto de grupo A quanto de grupo B de acordo com a lei 14.300. E essa é a proposta do Azumi. Então, assim, eu vou tirar 10 minutos aqui da aula para falar do Azumi. Para quem não conhece, eu sei que muitos aqui que estão assistindo a aula já são clientes do Azumi, mas se você não conhece, fica aqui que eu vou te apresentar essa plataforma que vai facilitar a sua vida e da sua equipe de vendedores inteira, caso você tenha, num piscar de olhos, porque independente se você tem esse conhecimento ou não, vai estar tudo preenchido para você ali. Vem comigo. Então, o que você tem que ter em mente que é, independente da lei complementar 194 ou da lei 14.300, o setor de energia solar só tem um movimento para ser feito, o de crescimento. O setor vai crescer, a gente tem uma das tarifas mais caras do mundo, a gente tem muito sol, a gente tem muito território e a gente tem muita unidade consumidora para gerar a própria energia. Você, como integrador, precisa, primeiro, se especializar. Então, esse tipo de aula, por mais denso e às vezes chato que possa parecer,
Quando você sabe desse tipo de informação, você está à frente da sua concorrência e você passa segurança para o cliente. Então você precisa se especializar e profissionalizar o seu negócio. Então, agilidade, a informação correta, uma plataforma para te ajudar faz total diferença. Então assim, eu dei as aulas até o momento e eu vou te oferecer agora o Azumi. Caso você tenha interesse em profissionalizar o seu negócio, fica aqui 5 minutinhos comigo que eu vou te oferecer e a gente vai concluir aqui tirando as dúvidas sobre esse assunto que eu sei que tem bastante. Lembrando que quinta-feira a gente vai fazer uma live com a Ecore, provavelmente, vou confirmar para vocês no grupo do WhatsApp, trazendo os pontos mais atualizados sobre a resolução normativa, sobre a Lei 14.300, com a nota técnica que a ANEEL vai de fato aprovar. Você vai precisar de uma plataforma profissional. Essa plataforma precisa fazer um dimensionamento tanto do grupo A quanto do grupo B. Você tem que ser isso, tem que ser completa. Ela tem que te fornecer o preço da tarifa de energia de acordo com a Lei Complementar 194, porque quando você fala do grupo A, são 6 tarifas que você tem que pegar se você usar o azul. É a demanda na ponta, demanda fora ponta, tarifa de demanda ponta, tarifa de demanda fora ponta, TE na ponta, TE fora ponta, TUD na ponta, TUD fora ponta. Olha o tanto de informação. Se isso não vier na sua fatura de energia todo destrinchado dessa forma, como que você vai fazer o dimensionamento? Então isso te ajuda demais. Ela precisa comparar os investimentos em renda fixa para você renda fixa, tal, para você mostrar para o seu cliente. Você sabe disso, você é integrador profissional. Ela precisa ser personalizável, ela precisa ser integrada com o seu time comercial também, se você tiver, para o seu vendedor em poucos cliques. E usando aqui o celular, ele vai fazer, o dimensionamento das propostas comerciais. É muito simples. Ela tem que estar integrada com fornecedores e ela tem que calcular tudo de acordo com a Lei 14.300. Uma planilha de Excel não fornece isso para você. Uma planilha de Excel, coloca isso na cabeça, ela não fornece isso para você. Às vezes a planilha te dá um dimensionamento, mais nada. E o resto, e uma geração de proposta, e a geração da proposta pelo celular, e a agilidade, e o preenchimento automático das tarifas, e você ter um banco de dados de todos os orçamentos que você já gerou para você criar aí seu acervo de orçamentos. Isso nada, a planilha Excel nunca vai substituir uma plataforma. Então por isso que você tem que pensar nisso para o seu negócio. Isso aqui é um dado médio do mercado, né? Cada 20 orçamentos você fecha um, depende do tamanho do sistema que você trabalha e tal. Mas assim, o resumo de tudo isso aqui. Se você faz 60 propostas e demora meia hora para fazer cada uma, você tem 4 dias de trabalho seu ou de um funcionário seu só na etapa de orçamento. Só na etapa de orçamento, para você fazer uma venda. Porque a gente sabe que a gente não faz uma proposta só para o cliente. A gente às vezes tem que refazer 1, 2 vezes a proposta, mudando equipamento, mudando isso. 4 dias de trabalho só fazendo orçamento, se você demorar meia hora para fazer uma proposta comercial, só na etapa de orçamento. E a gente sabe que isso é a ponta do iceberg. Se você quiser fazer 5 vendas no mês, estou só chutando um valor baixo aqui, tô falando de 19 dias de trabalho só fazendo orçamento. Olha que absurdo, você tem que fazer isso em minutos. Você tem que configurar a plataforma para você dar 2, 3 cliques ali, e a proposta está pronta, para o celular, na frente do seu cliente, se for necessário. Isso que você tem que olhar. E a cotação do fornecedor, precificação, proposta comercial, apresentar a proposta, tudo isso é o que está por trás de uma venda que a gente não vê. O pessoal pensa só em dimensionamento. Ah, minha planilha faz o dimensionamento. O dimensionamento é só um pedacinho da venda e você sabe disso. Só que você tem que enxergar o quanto que você está perdendo por não fazer tudo isso numa plataforma. Então, tudo isso aí vai acontecer ao mesmo tempo. Tem cliente que você está fazendo orçamento, tem cliente que você tem que dar devolutivo da negociação, tem cliente que você já tem que estar assinando um contrato, tem cliente que você tem que estar fazendo tudo. Então, como que você vai ter controle de todo esse processo? Você tem que ter uma plataforma que realiza todo o serviço de um funcionário. E qual que é o custo de um funcionário? Bom, se ele ganhar R$ 1.500 no mês, um funcionário iniciante ali, para você, com encargos trabalhistas, tudo vai custar R$ 2.800. No ano é R$ 33.600. R$ 33.600 o custo de um funcionário para fazer tudo isso daí para você. Quanto que você pagaria por uma ferramenta que aumenta as suas vendas, calcula tudo de acordo com a Lei 14.300,
dá todas as tarifas preenchidas de grupo A e grupo B de acordo com a lei complementar 194, você não vai ter que ficar se perdendo naquele monte de cálculo lá que eu mostrei para você. Eu mostrei o conceito para você entender. E que custa, um funcionário que custa R$ 33.600 por ano. Quanto que você acha que você pagaria por uma ferramenta que aumenta suas vendas e substitui um funcionário que custa R$ 33.600 por ano se ele ganhar R$ 1.500? Isso é só uma média aqui que eu coloquei para você, uma média baixa, né? Você sabe que os funcionários custam mais que isso. Então, eu vou fazer uma oferta do Azumi que eu já fiz essa oferta no mês passado, eu já fiz nesse mês mesmo, no começo do mês. Eu vou refazer ela porque essa é a última vez que vocês vão ver o Azumi por esse preço. Porque a gente vai lançar uma atualização provavelmente sexta-feira dessa semana que vai ser top demais. A gente vai lançar uma outra atualização até o carnaval que vai estourar a boca do balão. E essas duas atualizações aí vai ser impossível manter o Azumi no preço que ele está. Vai ter um reajuste grande e você não precisa acreditar em mim não, espere para ver, continue acompanhando a gente. E hoje o Azumi ele atende mais de 1.800 empresas, mais de 1.800 integradores, né? Então ele é uma plataforma muito completa, ela tem muita credibilidade. Estamos aí no Brasil inteiro, todos os estados nós temos clientes e nós temos uma inteligência muito grande de mercado. E o nosso diferencial é escutar o cliente. Quem é usuário do Azumi sabe, manda mensagem, às vezes eu ligo para a pessoa, eu converso, manda para nossa equipe, a gente escuta, deu sugestões de melhoria, a gente implementa, nosso contato com o integrador é muito grande, por isso que o Azumi realmente tem tantas funcionalidades práticas para o seu dia a dia. Então os dois usuários que custam R$ 994 por mês, você pode entrar no nosso site aí, azumi.com.br/sobre, você vai ver isso. Só que se você acompanhou a gente aqui, eu vou reabrir essa oferta que a gente fez, que é o quê? Essa semana até sexta, tá? Não, vou deixar até segunda, vai? Só para você pensar, até segunda-feira. O Azumi vai estar no preço promocional de R$ 597 para 2 usuários. E essa aula aqui que eu dei, ela vai sair do YouTube, ela vai para uma plataforma lá dentro do nosso curso, assim como as outras aulas da lei que eu ofereci, e nós já estamos dando suporte para os alunos ali dentro. Então, você vai ganhar isso. Você vai ganhar 1 ano de Mercado E4. O Mercado E4, para você que não sabe, é a maior plataforma de contratação de serviços do mercado de energia solar. Você quer achar instalador? Você vai achar lá. Você quer oferecer serviços de instalação? É lá que você vai oferecer. Você quer encontrar projetista? É lá que você vai. Você quer oferecer serviço de projetos? É lá que você vai encontrar. Você quer encontrar vendedor? É lá que você vai encontrar. Tem todo mundo, é uma base de mais de 1.000 instaladores, integradores, vendedores. A gente está crescendo muito essa base e lá você tem mão de obra especializada, porque são pessoas que fizeram nossos treinamentos, são pessoas que têm a NR10, NR35, você consegue puxar o currículo de cada pessoa. Então, tanto o empresário que precisa contratar, lá é o lugar, quanto uma pessoa que está entrando que precisa oferecer os seus serviços lá, tanto para projeto, instalação, é lá que é o lugar. Vou te mandar um vídeo depois sobre o Mercado E4 para vocês verem. Então você vai ganhar 1 ano, esse acesso é vendido por R$ 497, vou te dar de bônus isso. O curso de Orçamento Express, para você aprender a fazer dimensionamento, orçamento, precificação de projeto, isso é uma mão na roda para você, se você não sabe fazer, e se você sabe é para você treinar a sua equipe. Você sabe como é que é cansativo treinar a equipe, falta tempo, a gente não consegue. Então imagina ter um treinamento pronto para isso. Você vai ganhar o curso, que é essa aula que eu estou fazendo, que ela vai sair do ar. Tem uma aula na quinta-feira agora, ao vivo, a de quinta ao vivo. E as outras 3 aulas da lei que eu fiz também vão estar lá dentro. E o diferencial é que você vai ter o suporte da nossa equipe. Você pergunta lá no curso e a gente responde. Diferente daqui da live, que são muitas perguntas, a gente não consegue responder todas. Lá você pergunta, a gente responde. Então você vai ganhar o Mercado E4, o Azumi, as aulas da lei, o Orçamento Express e essa aula de hoje. Tudo isso aí você vai levar pelo valor de R$ 597. Então você está tendo um desconto enorme no Azumi, 50%, e isso vai ser antes do reajuste. O reajuste vai acontecer já no mês que vem, por isso que essa promoção vai ficar até segunda-feira. Você tem uma garantia de 7 dias, usa, entra na plataforma, testa, se não gostou, pede seu dinheiro de volta, a gente continua amigo e continua acompanhando nossas aulas aqui e vida que segue. Você vai ganhar nosso suporte técnico, você vai ganhar fornecedores integrados, você vai ganhar um CRM de vendas, você vai ganhar acesso pelo computador e pelo celular,
você vai ganhar os cálculos de acordo com a Lei 14.300, dimensionamento de grupo A e de grupo B, vai ganhar mercado E4, curso Orçamento Express e o curso da lei. Tudo isso, essa oferta vai até o dia 6/2. Detalhe, se você fizer a inscrição agora, como você está vendo a aula, eu vou te dar mais um mês de Azumi, mais 30 dias, mas isso é só agora. A partir de amanhã, são todos os bônus, só que não tem mais esses 30 dias válidos. A partir de hoje, vou te mandar o link ali no grupo do WhatsApp e na descrição aqui também nos comentários tem. Você vai ganhar mais 30 dias. Vou te mostrar o Azumi aqui para você ver como que ela é completa. Aqui é a plataforma. Todo o controle da sua empresa você tem aqui. Aí você vai vir aqui ó, em nova proposta. Você vai cadastrar o seu cliente. Ó, quando você for cadastrar o seu cliente, você consegue fazer tudo. Ó. Você consegue falar a origem do seu cliente, você tem todos os dados do seu negócio. Quando você vai gerar uma proposta comercial, você tem a opção de fazer grupo A e grupo B. Vou fazer uma do grupo A, que é mais complexa. Você escolhe o tipo da unidade consumidora, a residência, o comércio, o autoconsumo remoto. Vamos falar que é uma indústria. Aqui você escolhe a concessionária, eu já deixei setado por padrão a CEMIG, mas vamos fazer outra aqui, ó, Equatorial. Você escolhe se o seu projeto é ouro sazonal azul ou verde. Olha só, olha a mágica. Clicou no azul, todas as tarifas preenchidas de acordo com a lei 194. Cara, aquele monte de conta lá não vai fazer não, tá tudo aqui, pode ficar tranquilo. Vamos supor que você quer um projeto que tenha 300 kW de demanda, por exemplo. Iluminação pública, R$150, só a nível de exemplo. Você vai colocar o consumo na ponta e no fora ponta. Na ponta, vou desconsiderar esse valor aqui e na ponta vou desconsiderar e na fora ponta vou pôr aqui uma geração aí de, sei lá, 15.000 kWh. Pronto. E aqui você fala, você quer suprir todo o seu consumo de energia ou você quer fazer um dimensionamento só até a sua demanda? Você escolhe isso. Vou colocar todo o consumo. Aqui já vem fio B, tudo certinho. E o que falta preencher? Ah, tá, os meses aqui. Falta preencher os meses. Eu vou colocar 0 aqui, vai. Pronto. Atualiza e continua. Aqui, ó, já fala potência para você ter um projeto de potência que você precisa para abater na ponta e na fora ponta. 120. Eu vou voltar aqui. Como eu não coloquei consumo na ponta, o valor ficou igual. Vou colocar um consumo na ponta de 2.000 aqui. Para você, a potência que você precisa para gerar energia para bater na ponta e na fora ponta, considerando o fator de ajuste, é 146 kW. Para bater só o fora ponta, 120. E você vai precisar de 25 kW a mais se você quiser também abater energia na ponta. Então você consegue fazer a viabilidade para ver se vale a pena ou não. E aqui a demanda está de 300. Se você tivesse uma demanda menor, vamos pôr aqui que sua demanda é de 100. Só para você ver como o sistema é inteligente, ó. Deixa eu mudar aqui, ó, a demanda aqui, ó, de 100. Quando você for escolher o seu kit, ele vai falar para você que você exige aumento de demanda. Então vamos lá. Vou pegar aqui um fornecedor nosso, qualquer. Vou escolher aqui, por exemplo, esse kit aqui, ó. Escolhi aqui. Vai vir aqui para frente, ó. Tem todos os equipamentos aqui. Olha só, requer aumento de demanda. Meu amigo, você está instalando 146 kW numa demanda de 100, requer aumento de demanda. Então, assim, o sistema já te avisa das coisas. E olha a mágica do Azumi, você coloca em calcular preço aqui, ó, o preço já é calculado automaticamente. E você pode setar a sua realidade aqui, mas ele já dá preço de projeto, preço de instalação, preço de material, preço de imposto, tudo certinho. E aqui você já tem a sua base de cálculo, você já tem um financiamento proposto automaticamente para você, você não tem que ficar setando nada, você seta só uma vez a taxa de juros que você vai usar, depois já calcula tudo automático. Feito isso, ó, você atualiza aqui e corre para o abraço. Você gera a sua proposta comercial. Essa proposta você manda por WhatsApp,
por e-mail, aqui não está disponível porque eu não cadastrei o WhatsApp nem o e-mail do cliente, gera um PDF e aqui já tem toda uma proposta comercial gerada. Olha aqui os dados, ó. Aqui tá os equipamentos, tudo, projeto 146 kW. Aqui você já fala o valor médio da energia sem o sistema instalado, quanto que você vai pagar com o sistema instalado. E temos aqui, ó, 6 anos e 5 meses, de acordo com a Lei 14.300, o payback do meu sistema. Olha que legal. Então, assim, é uma ferramenta completa, tem muitas funcionalidades que eu não vou mostrar todas aqui, porque não é o objetivo, mas se você quiser assinar o Azumi agora, por esse preço mega promocional, e ganhar mais 30 dias, além de todos esses bônus, o link está aqui na descrição. Faça a sua assinatura e venha fazer parte do Azumi. Na semana que vem a gente vai fazer uma live aqui de implementação, só para quem comprou, que eu vou te ensinar todos os detalhes de como usar a plataforma, para te ajudar a fazer as configurações iniciais e depois disso, nossa equipe também vai te ajudar no que você precisar. Clica aqui agora, faça a sua inscrição, deixe as suas dúvidas sobre a Lei Complementar 194 e a Lei 14.300 nos comentários aqui. E para todo mundo que comprar e fizer assinatura até segunda-feira, vai ganhar aqui o curso com todas essas aulas que eu já ofereci para a gente tirar dúvidas lá. E a gente vai fazer lives, tudo com o pessoal para capacitar ainda mais. O setor não vai morrer, mas você precisa se capacitar para se diferenciar da concorrência. Forte abraço e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu!